Nesse momento, anunciamos a palavra do Dr. Técio Lins e Silva, presidente do Instituto dos Advogados do Brasil. Meu presidente, Marcos da Costa, me permita que eu me dirija a todos já mencionados, citados, os companheiros de tantas jornadas, de tantas lutas que você representa aqui. Me dirijo a todos em seu nome. Há pouco, a sua televisão me perguntava qual era o meu sentimento. Eu puxei um sentimento complicado, duplo, né? Que ao mesmo tempo que a gente se emociona, lembrando do que a gente passou aqui, nesse ambiente, nessas salas, anos de tensão, ao mesmo tempo também tem um sentimento da alegria de nós termos cumprido um dever cívico na advocacia. E os advogados aqui todos vão compreender que quando nós começamos, quando nós nos envolvemos na advocacia de perseguidos políticos, nós não éramos bem-vindos nos ambientes sociais. Nós não tínhamos clientes que pudessem pagar honorários, até porque nós não cobrávamos honorários dos presos políticos. Esta era a regra, era a tradição da advocacia cívica, desde o Tribunal de Segurança Nacional, onde muitos advogados que atuaram nesse tempo, atuaram naquele tempo. E nós não éramos bem-vindos. A classe dominante, os que podiam pagar bons honorários para manter um escritório funcionando, não nos procuravam. Nós éramos advogados dos inimigos do regime, nós éramos advogados dos inimigos da nação, nós éramos advogados de subversivos, comunistas e tal. Éramos discriminados, éramos olhados de lado. Quantas vezes eu, comecei muito cedo, porque perdi meu pai ainda estudante, e entrei inteiramente seguindo os passos dos meus companheiros mais velhos, seguindo o exemplo dos advogados criminais que tinham esse compromisso na advocacia de perseguidos políticos. E quantas vezes me lembro, né, de ir ao banco, chamava-se papagaio, fazer uma promissória para pagar os funcionários, para pagar a faxineira, a secretária, pagar o telefone, porque nós não éramos bem-vindos. Tenho certeza que todos os advogados aqui presentes que viveram esse tempo vão se lembrar dessa face, dessa faceta da nossa profissão. Hoje, nós somos reverenciados, né? Hoje nós somos homenageados, hoje nós somos lembrados e considerados heróis da resistência, da democracia, etc. Os tempos de hoje são muito parecidos com aqueles. Mudam os perseguidos, mudam as perseguições, muda o fundamentalismo, mas a mentalidade repressiva, o ódio à liberdade, o horror à justiça é o mesmo. É o mesmo. É o mesmo. E aí, nós continuamos sofrendo, continuamos criminalizados de uma maneira diferente. Porque agora os perseguidos são os que podem pagar. Mas surge, então, uma categoria que eu digo envergonhado, triste e decepcionado com tantas pessoas que eu admirava, ou que respeitava. Eu fui grande amigo de Milor Fernandes, um gênio, o maior crítico de costumes que esse país conheceu, um observador do cotidiano fantástico. E todos os dias eu me lembro de uma frase que ele proclamava: como são maravilhosas as pessoas que a gente não conhece bem. E eu me defronto com essa realidade, numa categoria. Eu estava em Brasília, um desembargador disse: imagina, eu tinha aqui um advogado, e ficamos conversando, e eu disse: o senhor, qual é a sua especialidade? O senhor é criminalista? Ele respondeu: não, eu sou delacionista. É verdade.
uma categoria profissional de delacionista. Ele é especializado na delação. Como é que pode? Imagina, nos tempos da ditadura, todos os presos delataram, mas que se não delatasse, morria. Se não delatasse, desaparecia, porque ninguém resistia à tortura que era imposta. Hoje é uma forma diferente. É uma forma diferente. Tem uma negociação perversa, estranha e cara. Então, essa categoria, enfim, tenho aí uns meus 50 anos de andanças nos corredores da justiça criminal. Eu não posso imaginar, eu não posso conviver com advogados que se prestam a esse papel horroroso, que é o papel que representou Joaquim Silvério dos Reis. A delação premiada está nas ordenações filipinas do Reino de Portugal de 1500. Não, a legislação moderna que estamos aplicando, importamos dos países envolvidos. Mentira! É atrasada. A delação é da Idade Média. A delação não é nada moderno. Nada. E Joaquim Silvério dos Reis fez a delação premiada. Ganhou o quê? General, ganhou um título de coronel do Exército. Virou coronel. Manteve o seu patrimônio enorme. Pôde voltar para Portugal, depois morar no Maranhão. Mas hoje é o feriado de quem? O feriado nacional é de Joaquim Silvério ou é de Tiradentes, do delatado? O feriado nacional, o preito que nós rendemos, a homenagem que nós prestamos, é o revolucionário, é a Tiradentes morto, esquartejado, porque delatado, numa delação com prêmio. Então, Joaquim Silvério dos Reis é o símbolo da canalice, é o símbolo do que há de pior da natureza humana. E nós não podemos conviver com a repetição desse tipo de prática, de exercício profissional, judiciário, né? Os juízes, o Ministério Público, né? Todos trabalhar, a polícia, todos construindo essa nova categoria de delacionistas, de delação, de delatores, de traidores, de canalhas. Eu não, nessa altura, eu vendo a Leni, me lembro um pouco de Sobral Pinto, que não tinha papas na língua. O símbolo da minha velhice, da minha senectude, é que eu já digo o que penso. E não convivo com essa hipocrisia, não é? Que a justiça participa, que o Ministério Público participa, que as autoridades policiais participam, para reprimir, para processar, para exercer uma justiça penal de uma maneira esquisita. Eu quero dizer que essa iniciativa, Marcos da Costa é uma pessoa abençoada, porque ele tem essa visão, ele tem essa perseverança. E eu, como presidente do Instituto dos Advogados Brasileiros, que é a mais antiga instituição jurídica das Américas, que é a célula máter da OAB, né? A ordem nasceu do Instituto. O Instituto foi criado por Dom Pedro II, em 1843, para organizar a profissão do advogado, porque tinham sido fundados os cursos jurídicos, e começavam a aparecer os advogados, e tinha que organizar, disciplinar o exercício dessa profissão. Aí nasce. O Instituto cria a ordem e fica como uma academia do direito. E que nós temos a responsabilidade de compreender esse momento importante. E o Instituto, lá na gestão de Maria Elizabeth, como presidente do Superior Tribunal Militar, com a sensibilidade dela, a ideia foi dela, Beth, foi sua. E dadas as nossas relações, as minhas andanças lá pela Justiça Militar, pelo Tribunal, etc., que eu vivi a minha juventude, que fazia 20 anos, comecei a advogar lá, estreiei naquela tribuna em 68, e foi até 85, e por conta disso, ela disse, vamos fazer um convênio, vamos digitalizar o acervo processual do Tribunal Militar,
que tem 200, é de 1808, tem 200 anos, a mais antiga justiça. Vamos, puxa, que coisa fantástica, vamos fazer um convênio. E fizemos um projeto para a digitalização. E ia ter revolta da chibata, processos dos movimentos, da Revolução de 30, ia ter movimento integralista, intentona comunista, ditadura, Tribunal de Segurança, até 45, na ditadura de Vargas, Jacareacanga, Aragaças e todos os processos políticos de 65 em diante. Pois bem, fizemos, aprovamos o projeto do Ministério da Cultura, aprovamos o projeto da Lei Rouanet. E aí aconteceu o que aconteceu. As empresas que financiavam projetos, as empresas públicas e privadas e sociedades de economia que financiavam, que eram os grandes financiadores de projetos culturais, pararam, né, por conta disso que ocorreu nos últimos anos no país. E nós arrecadamos R$20 mil para um projeto de 2 ou 3 milhões. Não era muito. Projeto fantástico para a história do país, para contar a história da repressão no país, para a gente conhecer os estudantes, os historiadores, etc. Era uma ideia genial. E que eu imediatamente fizemos um convênio, etc., solenidade, mas não conseguimos, infelizmente, realizar. Eu acho que Marcos, a de São Paulo, que é mais rica de todos, podia assumir esse projeto. Eu subestabeleço o meu convênio. Não é muito. Belisário, precisamos arrecadar para um projeto. Eu não me falei arrecadar, porque eu sou traumatizado. Eu consegui R$20 mil para um negócio que eu achava que era uma coisa, que era ovo de Colombo, que era a coisa mais genial, que eu queria entrar para a história, num projeto fantástico. Então tinha os do processo físico e o das vozes. O das vozes custava R$200 mil, a ordem federal, não, deixa esse para mim. Foi lá, né? O presidente, não, deixa um pedacinho para mim. Tá bom. Então, a ordem, vocês fazem, que era R$200 mil. E fizeram. E saiu rapidinho, claro, muito mais fácil as vozes do que a digitalização e tal, mas, enfim, está em tempo. Está em tempo. Alguém se habilita. Belisário, quem é que se habilita nesse? É um projeto fantástico. Mas, enfim. Então, esse das vozes é igualmente interessante, porque tem ali, vai estar ali a voz Geni, hein? E de tantos que estão aqui, Sobral, naquela parte de algum momento, nas sessões secretas e as defesas feitas. Eu não quero ouvir as minhas. Não vou ouvir. Não sei o que eu terei dito há 40 anos atrás da tribuna. Não quero ouvir. Não vou ouvir. Mas é super interessante para memória e contar a história. Então, esse projeto que agora o Marcos da Costa, a Ordem de São Paulo, seguindo as suas tradições, né, de resistência, de luta, de ser a maior seccional dos advogados no Brasil, com esses projetos que tem feito nessa direção da memória, da preservação, né, para não esquecer das coisas que aconteceram e que ainda há alguns sobreviventes aqui para lembrar, para contar a história. Então, ainda estamos vivos, mas tem que deixar o registro, não é assim, mas para os que depois de nós, porque hoje nós podemos contar, mas é preciso deixar isso contado quando nós já não estivermos mais aqui. Então, eu quero só lançar essa provocação. A OAB de São Paulo, na gestão de Marcos da Costa, podia terminar esse projeto e digitalizar os processos. É um projeto para 2 anos, é um processo, uma trabalheira, mas é fantástico. Eu fui, quando Maria Elizabeth era presidente da corte, foi lá, nós fomos fazer, para ver, ela chamou o pessoal de TI para mostrar como é que seria. E eles pegaram alguns processos do Tribunal de Segurança
digitalizaram. Não, era muito caro porque tem que ser colorido. Eu falei, mas que bobagem, faz em preto e branco. Não, tem que ser colorido. Vocês não têm ideia da diferença que faz uma digitalização preto e branco e colorido. Colorido, você vê a idade do documento, você vê o fungo, você vê a marca, você vê o amassado, você vê tudo. É fantástico. O preto e branco uma coisa mais ou menos, é uma vaga ideia do documento. E aí foram apresentar, tiraram, começaram a passar, e de repente um habeas corpus, o recurso de habeas corpus ao Supremo, de um habeas corpus negado no Tribunal de Segurança Nacional. Aí estava passando, assim, e foi absolutamente por acaso. E eu vejo, recurso de habeas corpus, de repente eu reconheço uma assinatura, passando por ele, eu reconheço a assinatura de meu pai. Meu pai era o advogado do preso que tinha perdido o habeas corpus no Tribunal de Segurança Nacional. Ele recorria ao Supremo, tinha lá o acordo, uma coisa de arrepiar. De arrepiar. Então, o que a gente pode ter nesse projeto de digitalizar esses processos todos, né, para quem quiser ir lá tocar, ver, ler, tomar conhecimento, muda a história. Muda a história do país, a história contada do judiciário e do papel da justiça nessas crises e nesses acontecimentos. Então, eu quero dizer que tenho a frustração de não ter conseguido, por razões circunstanciais, enfim, o momento da vida do país, mas eu acho que eu teria o maior prazer, Marcos, de passar esse mapa da mina para você concluir esse trabalho, porque você já fez essa parte da voz, que é fantástica. Então, eu digo isso com a emoção de reencontrar aqui os advogados com os quais eu, mais moço, aprendi, com os quais eu convivi na resistência à ditadura e na luta indomável pela liberdade. Muito obrigado.